Olá pessoal, nessa aula nós vamos resolver a questão 174 do Enem, caderno 5, prova amarela, do segundo dia de 2018. Então o enunciado diz: os guindastes são fundamentais em canteiros de obra no manejo de materiais pesados como viga de aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste issa uma viga de aço que se encontra inicialmente no solo. Na figura, o ponto O representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão, e este se mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t igual a 0, estágio 1, e finaliza no tempo tf, estágio 3. Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O, enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O. Considere que o cabo de aço utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M representa o ponto médio do segmento que representa a viga. O gráfico que descreve a distância do ponto M ao ponto O em função do tempo entre t igual a 0 e tf é. Então, se a gente olhar aqui para o guindaste, na hora que ele começar a puxar a viga vai começar a se inclinar e vai formar aqui um triângulo retângulo. Ele quer saber a distância entre M e O. Como esse ponto M é o ponto médio da viga, na hora que formar aqui o triângulo retângulo, essa distância entre M e O vai ser a mediana relativa aqui a esse lado. E existe uma propriedade que diz que num triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa vai ter sempre tamanho metade da hipotenusa. E é justamente o que está acontecendo aqui. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, o ponto M é o ponto médio aqui desse lado, então MO vai ser a mediana relativa à hipotenusa. Então quer dizer que ele vai ser sempre metade do tamanho da viga. Então não vai variar nunca, vai ter sempre o mesmo tamanho. Então o único gráfico que mostra aqui que a distância não muda, vai ser sempre constante, é a letra A. Então a resposta da questão é a letra A. Mas vamos entender por que acontece isso. Por que a mediana vai ser sempre metade da hipotenusa? Se a gente olhar aqui para um triângulo retângulo, eu vou dizer então que aqui esse triângulo é ACB, e aqui M é o ponto médio, vou chamar esse lado aqui AB de L, MB vai ser a metade, que é o ponto médio, então aqui vai ser L sobre 2. Se eu baixar uma altura aqui em relação ao ponto M, eu vou formar um outro triângulo aqui, MPP, que também é um triângulo retângulo. E esse triângulo MPB vai ser semelhante ao triângulo ACB. Por quê? Porque eles são dois triângulos retângulos, então aqui eu tenho dois ângulos retos. Esse ângulo aqui do ponto B, ele é comum aos dois triângulos. Então esses dois ângulos aqui já são iguais nos dois triângulos. Se os dois ângulos são iguais, então forçosamente o terceiro ângulo também tem que ser igual. Se os dois triângulos têm os três ângulos iguais, então eles são semelhantes. Então agora, para descobrir o tamanho aqui do lado MP, eu posso fazer aqui a proporção. Eu vou dizer que L está para L sobre 2, assim como o Bzinho está para MP. Simplificando aqui essa fração, então eu vou ter que isso aqui é igual a 2 sobre 1. Então olhando para essa proporção aqui, eu posso fazer isso vezes isso igual a isso vezes isso. Então quer dizer que Bzinho vai ser igual a 2MP. Então quer dizer que MP vai ser igual a B sobre 2. Agora, para eu descobrir o tamanho do lado BP, então eu vou formar outra proporção aqui. Eu vou dizer que L está para L sobre 2, assim como A vai estar para BP.
Simplificando então aqui essa fração, eu tenho que isso aqui é igual a 2 sobre 1. Então, olhando para essa proporção aqui, quer dizer que isso vezes isso é igual a isso vezes isso. Então, quer dizer que A vai ser igual a 2BP. Então, quer dizer que BP vai ser igual a A sobre 2. Então, isso quer dizer que eu já sei que esse tamanho MP é B sobre 2. Esse tamanho BP é A sobre 2. Se o lado inteiro BC é A e esse lado aqui é A sobre 2, quer dizer que PC também vai ser A sobre 2. Então quer dizer que olhando para esse triângulo aqui, MPB e esse triângulo MPC, eles são semelhantes e são todos, ele tem as mesmas medidas, porque esse lado MP é comum aos dois triângulos. Esse lado aqui é A sobre 2, esse aqui também é A sobre 2. Então quer dizer que esse lado MB tem que ser igual ao lado MC. Se esse lado MB é L sobre 2, então quer dizer que MC é L sobre 2 também. Então aqui está provando que MC, que é a mediana, vai ter a metade do valor da hipotenusa. Então por isso que eu resolvi a questão, pois que a resposta ali é a letra A. Então essa foi a questão 174 do Enem de 2018. Obrigado, até a próxima aula.